Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão, o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Olá, gente! Hoje estamos aqui num episódio que, como eu gosto de fazer e como eu costumo fazer com vocês, quando eu participo de um evento e esse evento está disponibilizado, gravado de alguma forma, ou quando eu consigo fazer a gravação, eu gosto de trazer o material aqui para a gente conseguir conversar, para a gente conseguir falar a respeito, para a gente discutir os temas e ampliar, o conhecimento. E recentemente eu tive o prazer de, pela primeira vez, participar da FLIP, que é a Feira Literária Internacional de Paraty. É um evento muito importante, muito necessário e que, para pessoas escritoras como eu, é um evento que tem muito a somar. A gente conhece muita gente, pode falar para muita gente. E esse ano eu fui convidada, junto com outras pessoas, para fazer parte ali de uma mesa na FLIP, em Paraty, na 22ª, e foi muito gostoso. E nessa mesa, que aconteceu no dia 11 de outubro de 2024, foi composta por pessoas que também eu admiro muito o trabalho, e uma dessas pessoas foi Juan Fernandes, que escreveu comigo o livro Não Monogamia, Trânsitos entre Raça, Gênero e Sexualidade. É um livro que vocês precisam conhecer, se tiver vontade, corre lá e vai conhecer. Vou deixar o link para vocês adquirirem o livro aqui na bio. E também a gente conversou na mesma mesa junto com Felipe Raiuti, que é também do Rio, que é uma pessoa que também escreveu 2 livros, que é A Garagem e Selvagem, que é pela editora Cobogó. E a mediação foi feita por ninguém mais, ninguém menos que Odailta Alves, lá de Pernambuco. Maravilhosa, foi um prazer ter conhecido Odailta e ter conhecido o Felipe também. A nossa mesa teve o nome de Trânsitos entre Raça, Gênero e Sexualidade. E toda a gravação, toda aquela mesa, aquela conversa foi transmitida ao vivo pelo YouTube. Então eu estou extraindo o áudio do vídeo que está disponível também no canal no YouTube. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira assistir ao vídeo, ver as nossas carinhas. Eu acho mais gostoso também, né? Mas para quem tiver impossibilidade aí de assistir no YouTube, deixo gravado aqui. Então venham aqui comigo, vamos lá escutar essa mesa. Foi uma conversa muito boa, pena que passou muito rápido e espero que vocês gostem. Então, depois me conta nos comentários, vai lá no Instagram, compartilha esse episódio, segue esse podcast, deixa sua avaliação, isso nos ajuda muito. E não esqueça de, se você quiser ajudar e colaborar com esse projeto, tem o Apoia-se também aqui no link da bio. E antes de começar também, eu não posso deixar de agradecer pelo espaço, que foi um espaço muito lindo, talvez um convite a mais para vocês olharem lá no YouTube, que foi oferecido ali em Paraty pela Casa Poéticas Negras. As pessoas, a equipe, o espaço, o ambiente, foi tudo muito acolhedor, muito gostoso. Teve venda de livros, teve autógrafos e tem uma série de livros escritos por pessoas negras que vale muito a pena ver, muito mesmo. E agradecer também a editora Telha, que foi a editora que publicou o nosso livro, tá bem, gente? Então, vem aqui comigo e escutem, que tá lindo e maravilhoso. Espero que vocês gostem. Bom dia a todas, todos e todas. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas a Casas Poéticas Negras. Quem chega pela primeira vez, a Casas Poéticas Negras é uma organização de impacto social, nascida e crescida aqui nesse território. Nossa sede fica ali no Trevo, na Vila Dom Pedro, na entrada da cidade. E desde 2019 a casa atua como esse espaço não formal educacional. Então, ao longo do ano, além FLIP, a casa oferece programas como aulas de inglês, pré-vestibular, contraturno infantil.
Então, apoie a causa, divulgue, falem, deixe a nossa voz ser mais alta. Nesse terceiro dia, né, de Flip, a gente entra aqui numa mesa, trânsito entre raça, gênero e sexualidade. E o nosso primeiro convidado é doutorando e mestre em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é professor visitante do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, no Departamento Acadêmico de Estudos e Desenvolvimento e Gênero. Ele também integra o grupo de pesquisas políticas, afetos e sexualidades não monogâmicas na UFJF e o grupo de pesquisa Críticas Filosóficas do Casamento. É também pesquisador associado do Laboratório de Estudos Clínicos da Família, IMPA, pela USP. É um grande prazer que a gente recebe o Juan Fernandes. Seja bem-vindo, Juan. Nossa segunda convidada é uma pessoa negra não binária, é mestre em filosofia neuroendócrina e em neuroanatomia pela Universidade de São Paulo e doutorande em psicologia experimental pela USP. Estuda a influência do nojo na atratividade sexual, na religiosidade e na sociossexualidade humana, além de estudar relacionamentos interraciais e não monogâmicos, com intersecção entre sexualidade, gênero e afetividades. Compõe a coordenação executiva do Núcleo da Consciência Negra da USP e, em 2017, criou o blog devaneiosfilosóficos.com. Seja bem-vinda, Andreone Medrado. Nosso terceiro convidado é de Nova Friburgo, do Rio. É ator, diretor criativo e dramaturgo. Formou-se em cinema pela PUC-Rio. É idealizador da Conexão do Bem, um movimento cultural que leva a arte aos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Ao longo de sua trajetória, trabalhou em diversas produções audiovisuais, como a novela Bom Sucesso, a série Impuros e filmes como Aumenta que é Rock and Roll, Malu, Minha Mãe é uma Peça, entre outros. Assinou o roteiro e produziu o filme A Cozinha no Globoplay, que participou de festivais de cinema no Rio, São Paulo e Uruguai. É também autor de A Garagem, dramaturgia publicada pela editora Cobogó em 2018. Felipe é idealizador do Manada, um núcleo criativo para artistas queer, trans e comunidade LGBTQIA+, LGBTQIA+, não, faltou o PN+, inspirado em Selvagem, que busca criar memória coletiva e oferecer um espaço seguro para experimentação artística. Seja bem-vindo, um prazer receber você, Felipe Rauyut. E quem vai mediar essa conversa deliciosa aqui é escritora, educadora, é atriz, é ativista dos direitos humanos, com ênfase em práticas antirracistas. Nasceu na favela de Santo Amaro, Recife, Pernambuco. É doutoranda em Linguística pela Universidade de Pernambuco. É concursada na Secretaria de Educação, no mesmo estado, na qual atuou como formação antirracista. Também é concursada na Secretaria de Educação de Recife e é escritora independente, com 8 livros publicados de poemas e contos. É vencedora nacional dos concursos de poesia da Casa da Espanha e do Elas por Elas, em 2019. Em 2022, ganhou o prêmio Pernalonga de Teatro de Pernambuco com o seu monólogo Clamor Negro. Coordena o coletivo de literatura Mala Preta e é diretora da websérie Escritoras Negras de Pernambuco. Super prazer receber você, Odailta Alves. Seja bem-vinda.
Bom dia. Agradecer a presença, né, dessa plateia maravilhosa e agradecer a essa casa de resistência, porque a gente sabe que não é fácil manter por tanto tempo um território como esse, né, Poéticas Negras, e a presença de todos aqui, né, dos convidados maravilhosos aí. E, nesse sentido, eu acho importante essa apresentação formal, mas eu acho importante essa autoapresentação. Eu me apresento enquanto uma mulher preta sapatão, mãe solo não cristã, e que produz arte, que acho importante os meus lugares de fala estarem nessas produções. E eu queria que vocês se apresentassem também dentro desse atravessamento de raça, gênero e sexualidade. Olá, meu nome é Felipe Raiuti, quero agradecer também a presença de todos, agradecer também esse espaço, esse acolhimento. Eu sou Felipe Raiuti, eu sou ator, eu sou dramaturgo, eu sou diretor, e eu sou um homem pardo, gay, carioca, nascido em Nova Friburgo, mas moro no Rio de Janeiro, e muito feliz de estar aqui. Boa tarde a todos. Eu sou Andreone Medrado, sou uma pessoa trans, uso os pronomes femininos. De formação, assim, sou pessoa bióloga, sou psicóloga, fiz o mestrado para estudar o cérebro e depois quis fazer o doutorado para saber o que tem dentro da cabeça das pessoas, não achei ainda. E sou uma pessoa negra e sou essa pessoa curiosa e tanto quanto inquieta que quer saber como que as coisas funcionam. Boa tarde, prazer por estar aqui com vocês. Bom dia, me chamo Juan Fernandes, sou formado em Ciências Sociais, né, com ênfase em Sociologia e Antropologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu fiz, né, o meu mestrado, estou atualmente finalizando o meu doutorado, e atualmente também trabalho como pesquisador na Fundação Getúlio Vargas. Sou cria do Jardim Catarina, Salgueiro, né, favelas em São Gonçalo. Eu costumo dizer que sou cria da margem, né? Que é justamente as favelas que, inclusive, não são tão mediatizadas, é onde o couro come e ninguém vê. E, em 2015, né, fundei a organização comunitária Nós por Nós, que é uma organização, um espaço, né, auto-organizado de pessoas pretas, com pré-vestibulares comunitários espalhados pela comunidade do Jardim Catarina. E é desse lugar, né, que eu me posiciono, que eu falo, né, e procuro pesquisar também, entender, aí, ao longo de uma década, casamento e relações amorosas no nosso contexto. Obrigada, querido. E, para a gente começar a fazer a gira circular, eu vou começar com um texto que diz assim... Eu estou olhando só para ver se tem criança. Não tem, não, né? Que é um carro de literatura erótica. Mas eles não estão ouvindo, não. O carro para. Preta, você é homem ou mulher? O que você está vendo? Uma mulher. Então, pronto. Mas você tem R ou B? Pague, vamos descobrir juntos. E no motel da esquina, chafina. Esse texto que está no meu livro, que a gente vai fazer o rolê de mostrar as obras de literatura erótica, que ele vai fazer esse atravessamento. É uma preta, é uma trans, e que vai quebrar com o imaginário que a sociedade coloca, né, sobre esses lugares que esses corpos se apresentam. E aí eu queria que vocês também compartilhassem como a produção literária de vocês vai ser atravessado por essa questão de gênero, raça e sexualidade, né? Qual é essa produção literária de cada uma de vocês, né? Para poder a gente ir já apresentando as obras, porque é uma feira literária e a gente vai fazer essa feira literária se fortalecer com muitas compras de pessoas pretas e LGBTs, porque é importante, né, para a gente poder continuar produzindo, que esse movimento seja fortalecido aí por todo esse público. Então, vamos fazer essa circulação, vamos começar a mostrar essa obra, esse atravessamento da nossa mesa, por gentileza. E aí, Andreone já disse que queria, né, se for possível, não necessariamente ser a primeira, porque ela gosta de falar e ela gosta de ouvir. Bem, eu estou com 2 livros aqui na Flip, que é A Garagem e Selvagem.
Selvagem é o livro que eu estou fazendo, na verdade, a gente está em pré-lançamento aqui agora, ele está sendo lançado pela primeira vez, é a primeira vez que eu vejo o livro físico aqui agora. Obrigado. Ele foi lançado pela Cobogó, os 2 livros são da Cobogó, são dramaturgias, eles surgem do teatro. Eu sou uma pessoa que vim do teatro, que eu fui transformado pelo teatro e eu pude ser curado também pelo teatro, sabe? Assim, que foi um espaço de muito acolhimento para mim. Selvagem é um mergulho na minha infância viada, é um mergulho na infância LGBT, que é a PN+, dos anos 90. Essa infância que ela não tinha referência, sabe? Que ela olhava para em volta e ela se sentia muito solitária. Essa criança viada que ela é muito marcada, né? Por uma feminilidade no corpo dela, por ela não estar dentro de um padrão. Essa criança que ela está sendo ainda entendendo que é a cultura, e a cultura chegando com muita violência nesse corpo, marcando esse corpo por uma questão de raça, marcando esse corpo por uma questão de gênero, né? E Selvagem foi um mergulho que eu fiz de volta a essa infância, tentando entender o que eu estava pensando naquele momento e qual era as questões que me atravessavam naquele momento, sem julgamento. A dramaturgia começa com uma provocação que eu fiz para o meu pai e para minha mãe, que eles se perguntassem o que eles diriam para essa criança, mas sendo quem eles são hoje em dia. E os 2, cada um tem uma postura diferente. Meu pai me manda um áudio de mais de 15 minutos, onde ele tenta elaborar as violências que ele sofreu quando ele era criança, a vergonha que ele sentia de mim quando eu estava perto dos amigos dele. A minha mãe me manda uma mensagem, depois ela me dá a Barbie, que eu pedi quando eu tinha 6 anos de idade, na época eu não podia receber, e a partir disso eu começo o espetáculo. É um espetáculo que, quando eu mergulho na minha infância, eu também descubro que eu não estou só. E eu acho que, ao longo desse 1 ano e meio que eu estou fazendo esse espetáculo, eu tenho descoberto muito sobre mim, assim, tenho descoberto sobre o que é estar em comunidade, né? O que é estar junto e o que é poder existir no mundo mesmo. Acho que essa é a única forma que é possível. A Garagem, ela conta a história, uma outra dramaturgia também lançada pela Cobogó, que conta a história de um grupo de amigos, classe média do Rio de Janeiro, que comete um crime. Uma mulher grávida, branca, está a caminho do chá de bebê dela, e ela atropela um homem na vista chinesa. E ela decide, ela, sem saber o que ela faz com aquele corpo ali, sem sinal, ela decide colocar esse homem dentro do carro e levar para o chá de bebê dela, antes que o chá de bebê comece. E aí esses 2 amigos que estão ali com ela, o marido dela e mais um amigo que estão ali juntos, eles precisam entender o que eles vão fazer com aquele corpo, mas eles começam a ser confrontados com todos os privilégios que eles têm enquanto pessoas brancas. Eles são pessoas de esquerda, que pensam muito sobre justiça social, sobre, enfim, todas essas questões que são atravessadas, e quando, na verdade, os privilégios deles são ameaçados, eles decidem fazer de outra forma. Eles decidem fazer no jeitinho que a gente conhece, sabe? Então, eu acho que raça, e gênero e sexualidade atravessam todo o meu trabalho. Cada vez mais que eu assumia, que eu pude entender essas identidades, eu sinto que eu pude me fortalecer, que eu descobri que, na verdade, essas são forças, sabe? Assim, também, ao longo desses processos, eu pude me reapropriar do meu corpo, e eu acho que esse é um ponto fundamental, assim, para corpos que são marcados, né? Tanto por gênero, por raça e por sexualidade. Eu acho que é através dessa reapropriação desse corpo, que é um corpo que ele nunca teve... Ele não está dentro desse ideal branco, cis, heteronormativo. Ele é um corpo que, desde pequeno, a gente aprende muito a odiar ele, né, de uma certa maneira, a rejeitar ele. Então, a gente tem muito poucas experiências sociais de prazer, porque é um corpo que é muito violentado. Então, eu acho que poder estar em coletivo, poder aquilombar, poder estar com a comunidade LGBTQIAPN+,
me trouxe uma possibilidade de entender esse corpo como um lugar de prazer, de potência e de criação, assim. Então, tem sido um processo de muita cura através da escrita, através do teatro e através da música. Maravilha, maravilha. Juan? Sim. Então, eu estava refletindo aqui, né, sobre algo que eu pouco falo a respeito, né? As pessoas me perguntam assim, Juan, por que você resolveu, né, assim, investigar relações amorosas e casamento, né? Bem, quando eu ingresso na UERJ, eu tive várias bolsas de pesquisa muito vinculada, né, ao estudo de violência urbana, sobretudo no Rio de Janeiro, né? Só que, assim, chegou um período que eu fiquei muito cansado, acho que muito exausto, né, no sentido de que eu pesquisava aquilo que me atravessava enquanto um homem negro, né, de uma favela, que não é a favela, e quando eu falo de favela mediatizada, que eu quero dizer no Rio de Janeiro, né? É muito comum na cidade do Rio, né, no município, assim, as favelas ali terem muito, por exemplo, investimento do terceiro setor, sobretudo, né, mas, e aí me refiro em termos de editais, de recursos, e você tem um alcance, né, mediatizado da violência que aqueles corpos sofrem, né? Então, assim, você tem vários movimentos também organizados em torno disso, que conseguem, diante, né, de mídias, inclusive alternativas, né, de jornais comunitários, etc., evidenciar, né, a violência do Estado, a violência policial, sobretudo. Só que, no contexto que eu vim, né, a gente tem ali, em São Gonçalo, o batalhão que mais mata no estado do Rio, né, que mais assassina, inclusive, pessoas negras, e eu via que eu pesquisava sempre as favelas do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, né, e pouco, por exemplo, via assim, a galera da Baixada, a galera da região metropolitana, e aquilo ali me incomodava um pouco, né? Então eu resolvi, por conta disso, fundar esse movimento, que é o Nós por Nós, na época, na altura, e aí a gente fundou os jornais comunitários, etc. E também resolvi me distanciar dos estudos sobre violência urbana. Eu falei assim, cara, eu estou desinteressado nisso, porque assim, estudar isso é uma forma também de sofrimento, né? Porque eu estou estudando esse objeto que sou eu, que sou esse corpo que está ali assim, a todo tempo, é a minha população. E eu resolvi, então, seguir por uma outra linha, que é uma linha muito forte na UERJ, que é a linha de cultura e subjetividade. E dentro dessa linha tem, né, sociologia e antropologia das emoções. E aí eu resolvi fazer esse investimento, né, fazer essa virada, e falar assim, eu quero estudar, né, não violência urbana, quero estudar amor, quero estudar emoções. E nisso, né, em alguma medida, me compreender. E por que me compreender? Porque, recentemente, inclusive, saiu um corte, né, de uma entrevista do Mano Brown falando sobre rejeição, né? E aí foi muito interessante porque ele diz assim, eu nunca fui escolhido, né? E isso, né, de não ser escolhido, está na minha infância, no sentido de que o cara olhou para o berço e falou, vou embora. Eu não escolhi assumir você, né? Então a minha trajetória, assim como de vários outros amigos meus, é dessa ausência paterna, né? Dessa primeira rejeição. E a gente tem uma piada lá no Rio de Janeiro que o cara saiu para comprar um maço de cigarro e nunca mais voltou, né? Que a gente brinca, mas é uma característica que marca, né, a trajetória dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, né, o período em que essa pessoa vivia comigo, né, naquele mesmo teto, foi um momento de uma reprodução de várias violências, né? De violência doméstica em relação à minha mãe, e de eu passar por esse processo que foi muito difícil, e de entender também que aquele modelo estrutural de família, na realidade, era um modelo inteiramente violento, né? Que é esse modelo qual nós somos apresentados o tempo todo, que é essa ideia de família nuclear burguesa, cantada, inclusive, pelo Luan Santana, né? Eu, você, 2 filhos, um cachorro, né? Que, na realidade, é reprodutora de inúmeras, né, desigualdades, de inúmeras violências que marcam as nossas subjetividades, né? E aí eu vejo muita galera falar sobre famílias desestruturadas e tal. Eu falo assim, mas o que seria uma família estruturada nesse contexto, sabe? E aí eu fui muito marcado por isso, né? E aí eu resolvo, portanto, falar assim, cara, eu quero, então, conhecer ou identificar outros projetos de família, de casamento e de amor. E eu resolvo ir para a África, né? Então, eu ganho uma bolsa de estudos para realizar um intercâmbio de graduação na altura. Eu vou em 2017 para Moçambique e realizo uma pesquisa sobre o casamento, né, banto, que ocorre na região da África subsaariana. Então, faço um estudo comparativo entre Moçambique, África do Sul, Angola.
e esse casamento é o lobolo, né? E aí envolve uma, enfim, complexa rede de parentesco muito diferente da nossa, por sinal. Envolve vários rituais, mas, sobretudo, uma carga espiritual incalculável, eu diria, porque os mortos eles atravessam aquele contexto a todo tempo, né? E o casamento é muito voltado, portanto, para as pessoas mortas que estão na agência das pessoas vivas. Então não há uma separação. E aquilo me marcou a tal ponto que eu volto, né, escrevo sobre isso, sobre esse casamento. E aí, na altura, eu ganhei 2 prêmios, né, inclusive o internacional. Eu falei, vou publicar essa monografia aqui, que vai ser o primeiro estudo sobre, né, casamento banto, ou casamento, mais especificamente, em Moçambique, no Brasil. Só que isso também era uma implicação, porque eu falava assim, cara, é muito curioso, né? Você tem incomensuráveis contribuições civilizatórias de povos banto ao Brasil, mas nós não conhecemos outras formas de casamento que não seja o canônico cristão, ou do modelo judaico-cristão. Nós não conhecemos outras formas de monogamia, por exemplo, que não seja desse modelo. E que existe, inclusive entre populações africanas. E aí eu falava assim, e por que a gente não conhece outras formas de casamento? E aí uma das grandes questões que me fizeram publicar, né, essa pesquisa foi justamente essa interrogação. Né, porque a gente não tem outros rituais que não sejam esses tradicionais e convencionais? Né, porque a gente não entende outras formas de parentesco? Né? Por que isso ocorre? E aí você tem, evidentemente, uma discussão sobre epistemicídio, hoje muito mais, né, alavancada pela galera da filosofia, né, sobre outras formas de ver e sentir o mundo. E aí eu publico essa pesquisa e, não me identificando com esse projeto de família, né, não me identificando com a ideia de que, porque eu tive essa ausência de família, porque eu tive essa ausência de representação de família negra, por exemplo, eu resolvi investigar, né, na realidade foi uma pergunta que eu me fiz na época, sobre como, né, ou se existia pessoas negras que estavam se relacionando não monogamicamente. Né? Se existiam pessoas negras que estavam casando de uma outra forma, que estavam amando de uma outra maneira, que não a convencional, né? Ou que não esse lugar reivindicado muito recentemente por um lugar de ausência. Não, eu preciso passar por essa experiência aqui, porque enquanto homem negro, porque enquanto, né, uma mulher negra, eu nunca tive esse amor aqui padrão, né, essa família aqui, esse final feliz, né, que nunca foi me entregue. E eu falei assim, não, eu não vou muito por aí. Assim, eu estudei, né, tive a oportunidade de estudar amor entre pessoas negras em contextos de favela, inclusive. Então, eu estudei relacionamentos monogâmicos, né, na altura. Mas aquilo ainda mexia comigo num espaço de violência. Porque eu não é por essa ausência que eu tenho, né, na minha trajetória, digamos assim, dessa não família, que eu vou simplesmente reivindicar esse espaço, inclusive para a produção de conhecimento. Então eu resolvi sim produzir, né? Então aí eu lancei a minha pesquisa, minha segunda pesquisa, que foi dissertação de mestrado, que foi também publicada como livro no edital da FAPERJ que eu ganhei na UERJ, que é Negritude e Não Monogamia, as micropolíticas do amor. Mas nessa pesquisa eu fiz uma discussão, né, sobre amor e família entre pessoas negras no contexto nacional. Sobretudo como que a sociologia e a antropologia olharam para isso, né, historicamente. E aí o que acontece? Quando eu resolvo fazer esse movimento de investigar como se havia, né, essas pessoas negras se organizando ou se relacionando de uma outra forma que não a monogâmica, eu me deparo com uma série de estudos, né, na área de antropologia e sociologia, publicadas, né, sobre não monogamia. E havia, né, estudos sobre não monogamia em grupos mistos, sobretudo, mas majoritariamente aquelas pesquisas falavam sobre pessoas brancas de camada média. E aí aquilo me incomodou, por quê? Porque quando se falava que, olha, tem pessoas negras nesses grupos, aí o pesquisador branco ele colocava pessoas negras em nota de rodapé. Né? Que é isso, eu, enquanto pesquisador branco, que não sou um sujeito de raça, né? O sujeito de raça é o outro, eu não preciso me aprofundar nos estudos de raça, mas no de gênero e sexualidade, sim. E é uma provocação que eu faço constantemente quando você chega nas universidades, os grupos de pesquisas, né, mais antigos, etc., se não for por pessoas negras que vão fundar grupos de pesquisa para estudar relações raciais no Brasil, você tem uma série de estudos ou de grupos voltados para gênero e sexualidade. Mas você vai ver limitadíssimo grupos de pesquisa voltado para as relações raciais. Né? Embora, né, historicamente, o negro tenha sido um problema, um objeto de problema de investigação. E aí, aquilo me incomodou, e eu resolvi fazer o quê? Eu falei, não, peraí, eu preciso, né? Então, há pessoas negras, há vivências de pessoas negras, não monogâmicas, né? E que eu quero, portanto, me aprofundar nesse assunto.
E aí eu resolvi, portanto, investigar o universo afetivo de pessoas negras, como que essas pessoas negras se tornam não monogâmicas, por quê, né, o que contribui, quais são as implicações, né, de serem pessoas negras e não monogâmicas. E aí, quando eu faço esse movimento, a primeira coisa que eu investigo enquanto sociólogo, que eu gosto muito, né, sou marcado por essa escola, que é a escola de interacionismo simbólico, né, que observa conflito, negociação e agência, a primeira coisa que eu vejo é um rompimento. Eu fui investigar o principal ou maior grupo de pessoas negras não monogâmicas do Facebook na época. Por quê? Né, é importante dizer, pandemia, gente. A pandemia ela destruiu projetos intelectuais de pesquisa de várias pessoas negras do campo da antropologia e da sociologia. Por quê? A gente tem na antropologia aquela questão de fazer campo, de estar lá, né, de assim, pegar na pessoa, falar com a pessoa, conversar com a pessoa pessoalmente. E quando isso cai por terra por conta da pandemia? Nossa, foi um sofrimento, assim. Falei, então a gente vai investir, né, nas plataformas digitais, a gente vai fazer um investimento de ir para a antropologia digital, entender, né, as condutas, os comportamentos, fazer entrevistas online, etc. Eu fui para esse grupo de Facebook, né, que é o Afrodengo Amores Livres. E a primeira coisa que eu observo, né, nesse grupo de Facebook foi a dissidência, né, ou seja, o rompimento dessas pessoas, o porquê elas formularam esse grupo. Porque elas romperam com outro grupo, que era Afrodengo. Nesse grupo Afrodengo havia inúmeras discussões, né, e ele existe ainda hoje, é um grupo muito grande, em que pessoas negras não monogâmicas sentiam-se subrepresentadas, no sentido de que, a todo tempo que falavam sobre outras possibilidades de dar e receber afeto, ou de amar, né, elas eram colocadas num lugar de... não monogamia não é coisa para negro. Isso aí é coisa de branco. Isso aí é liberal demais, é embranquecido. Vocês querem putaria. Né? A gente não, porra. Eu nunca tive um amor na minha vida. Agora que eu tenho, você quer roubar meu marido? Você quer talaricar, né? Você quer... Então tinha esse papo assim, agora que eu tô tendo meu amor aqui, pá, você quer vir falar de não monogamia? E aí havia, portanto, essa discussão, né, nesse grupo. E aí houve essa dissidência. E aí uma das coisas que essas pessoas negras me apresentaram inicialmente, né, não monogâmicas, era que afirmar que não monogamia era para elas era também uma forma de humanizar. Porque, assim, quem disse que quem inventou isso foi pessoas brancas? Né? Quem disse, assim? Nós temos inúmeras referências, inclusive antes da modernidade europeia, antes da colonização, em que pessoas negras, né, africanas e indígenas, outras populações se relacionavam, né, fora desse padrão, fora desse âmbito, fora dessa mononormatividade, fora desse sistema, né? E aí elas se organizavam e diziam, não, eu também posso e também quero, né, dar e receber afeto de um outro lugar. E aí aquilo ali me chamou muita atenção, porque eu procurei entender do que eles estavam procurando, né, se afastar, assim. E aí da minha vontade, né, de retornar, portanto, e fazer esse movimento de evidenciar ao mundo que existem outros grupos, inclusive, né, racialmente marcados, que praticam, né, a não monogamia. E aí a não monogamia é visto, né, ou era entendida por essas pessoas como não modelo, né, no sentido de que você não tem como fixá-la, né, você tem aí o termo utilizado hoje como um guarda-chuva que vai abarcar vários arranjos relacionais, né, desde, uma discussão que se tem, né, mas desde swing, relacionamento aberto, poliamor, amor livre, anarquia relacional, entre outros. Só que, quando essa não monogamia passa a ser praticado por essas pessoas negras, o que eu observo? Com a ideia de definir, né, essas particularidades. Então essas pessoas começam a utilizar a categoria não monogamia de modo muito mais amplo para respeitar, inclusive, o trajeto e os caminhos que elas assumem dentro, né, dessas narrativas amorosas. E aí por isso que elas falam de não monogamia ser um não modelo, né, no sentido também de descolonizar os afetos e não fechar, né, esse relacionamento em uma categoria única. Não, ela corresponde ao momento, né, em que as pessoas estão situadas, mas opera com certas características, como, por exemplo, o rompimento com a exclusividade afetivo-sexual, né, que é fundamental, inclusive. E aí, para encaminhar, não sei nem quantos minutos eu falei aqui, né, eu acho que eu falei demais, vai girar. Uma das coisas que eu observei, né, na sistematização desse estudo, que eu procurava assim, do que eles estão procurando se afastar. Eu vou fazer só pequenos pontos, tá, sobre isso, mas eu quero dizer que esse livro, né, que foi um projeto, né, meu e de Andreoni, que é um livro, né, velho, que a gente, assim, um ano de discussão, de pesquisa, veio por conta de uma hipótese. O porquê
pessoas negras entendem que a não monogamia não é para pessoas negras. Porque tinha, né? A gente falou assim, não, se há esse entendimento, o que está acontecendo? E a gente resolveu nesse livro estudar o quê? Branquitude e não monogamia. Porque se há esse ideal, né, quer dizer que as narrativas sobre não monogamia estão sendo disseminadas por um grupo hegemônico, caracterizado, inclusive, né, pela heteronorma, caracterizado por pessoas brancas, que não abarca, por exemplo, pessoas negras, trans, pessoas gordas, né, corpos dissidentes, que quando olham para a não monogamia, falam assim, eu não tenho possibilidade de praticar esse arranjo, porque, né, enfim, a minha trajetória é marcada por isso, por isso, por isso. Mas ela entende que não tem devido à narrativa hegemônica que há sobre a não monogamia, pautada, inclusive, pela branquitude. E aí a gente resolve, portanto, investigar quais são essas características da não monogamia que essas pessoas não se identificam. E aí a gente faz esse estudo para dizer, né, que é o contrário. Há grupos, né, outros, ou corpos dissidentes, praticando a não monogamia de modo muito mais singular, particular e diferente dessas narrativas hegemônicas. Mas, por fim, o que essas pessoas, por exemplo, procuram se afastar, né, eu diria? A primeira coisa que a gente chama atenção é para uma ideia de que há uma etnopsicologia, né, ocidental entre nós. Né? Quer dizer, há uma forma de sentir e gerir os afetos. O modo que nós nos comportamos emocionalmente, né, o modo que nós amamos, ele é mediado. Né? Nós recebemos uma educação para tal. E aí, quer dizer, isso é socialmente forjado. E aí, quando você procura sair ou fugir da norma, do que a gente está procurando? O que as pessoas procuravam fugir? E aí tem umas crenças que são generalizadas, que são compartilhadas, representadas, senso comum, sobre amor, que essas pessoas procuram fugir. E são o quê? São elas a crença de que só se ama uma pessoa por vez, quem ama manifesta desejo sexual pela mesma pessoa a vida toda, logo, quando se ama não existe atração por outro alguém, o amor se prova mediante a intensidade, caso esteja abaixo do esperado, desconfia-se de um outro envolvido na relação, né? E isso acontece de fato, né? Então, por exemplo, eu comecei aqui uma relação entre eu e o Felipe. A relação no início, gente, amorosa, né? Tem aquela questão da paixão. E aí, quando a paixão vai se esgotando, e aí você já não é a mesma pessoa, como se você não pudesse mudar, né, de comportamento, de atitude, de conduta no interior da relação, o primeiro movimento que eu faço é desconfiar. Né? E aí passou um ano de relação, começa assim, porra, ele já não me ama mais da mesma forma. Tem outra pessoa aí. O que tá fazendo? Aí a pessoa começa a se colocar um peso e sustentar esse peso para colocar uma prática, uma intensidade que às vezes ela não dá conta devido aos grupos que ela se envolve, várias questões atravessadas do cotidiano, como trabalho, entre outros elementos. Mas ela tem que estar esse peso, né? Tem que comprar uma roupa íntima nova, comprar uns produtinhos, comprar várias coisas que vão trazer essa suposta intensidade, né, para esse relacionamento, né? Então sempre tem essa desconfiança. A intensidade ela é algo muito presente, diferente da constância, por exemplo, que é outra discussão. O ciúme é um ato romântico que prova o valor do amor, né? Então, assim, se você não sente ciúme, você não ama a sua parceira. Tá errado, você tem que sentir ciúme, né? Então a pessoa parceira ali, ela tem que manifestar esse ciúme, e se não houver ciúme, não tem amor. Então há essa ideia, né, muito comum entre nós. O amado é a única fonte de interesse, e sendo assim, as atividades só têm sentido e encanto se a pessoa amada estiver junto. Então, por exemplo, marquei com o Andreone uma cerveja, né, e ele falou pra mim assim, cara, eu preciso conversar, preciso desabafar contigo. Preciso conversar sobre a minha vida. Eu falei, beleza. Aí o que eu faço? Chego lá, né, na Lapa, no Rio de Janeiro, lá no Chimeninho, né, ponto tradicional, pá. A gente senta, aí a Andreone tá me esperando com um copo de cerveja, eu chego de mão dada com o Felipe. Aí a Andreone olha assim e fala assim, mas poxa, cara, eu queria conversar com você. Eu falo, Andreone, se eu saio sozinho pra tomar uma cerveja com você, eu vou dar direito dele sair também pra tomar sozinho uma cerveja sem eu. Então, assim, entende? Tem uma coisa indireta. Eu preciso, né, controlar o corpo dele indiretamente. Eu não vou dar esse... A gente chama lá no Rio, né? A gente chama lá no Rio isso de passe livre, né? Então, assim, não vou dar essa possibilidade. Então tem que sair com ele a todo tempo. Se eu sair sem, ele vai sair sem. E aí não vai dar certo, né? Então é uma mediação e um controle. Tudo tem interesse na presença da pessoa. Por fim, né? A ideia de que todos devem encontrar em algum momento da vida a pessoa certa. Então está sempre em procura desse amor, né? Dessa pessoa. E encontrando essa pessoa sendo o amor único, especial e centro da existência, ela é responsável por orientar o sentido da vida do casal em termos de futuros planos e estabilidade. Então a gente sempre pensa em relação no sentido de que tem planos e estabilidades. E aí por que, por exemplo, a gente tem atualmente a música 10 anos, tá? Só perde no Rio de Janeiro e na Bahia, que salva sempre o Brasil, né? Rio de Janeiro e Bahia salva muito o Brasil, né?
o sertanejo universitário há 10 anos tocado, tá? Sim, como principal ritmo nas rádios nacional, sim, nacionalmente falando. E aí foi uma pesquisa que nós trouxemos no primeiro capítulo desse livro, tá? E aí, uma das coisas que a gente aponta é o quê? É justamente a ideia de plano de estabilidade que a pessoa cria em torno de uma figura, em torno de um casal. E aí, por que o sertanejo, inclusive, é tratado como sofrência? A sofrência é sempre em decorrência dos planos de estabilidade frustrados, que não dão certo. E aí eu canto o quê? Narrativa de traição, narrativa de ficar bebendo no bar porque eu tô sofrendo pela pessoa que me abandonou. Então a sofrência ela é sempre em decorrência do fato de que os planos de estabilidade que eu configurei com essa pessoa, elas não se concretizaram. Então esses são os ideais que marcam a experiência amorosa e afetiva entre nós, que atravessa nossas trajetórias e que as pessoas negras não monogâmicas, as quais nós conversamos e fizemos esses estudos, procuram se desvincular. Então é isso. Arrasou, Juan. Vamos continuar. Eu acho que o diálogo é muito interligado aí entre vocês, né, Andreone, que compartilharam da mesma pesquisa. Então você já continua aí também. Quando você pergunta, né, como que é a raça e os marcadores que a gente carrega, no meu caso, construíram o meu percurso também, eu me pergunto como que isso não passaria por esse lugar, né? Aí, Fanon vai falar no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, naquela edição da Edufba, para quem quiser acompanhar depois, está lá na página 95. Ele vai contar uma história, vai falar sobre um paciente de Fanon que tinha um sonho, e eu falo muito isso nessas últimas. Sonho que ele chegava numa sala, andava um corredor, passava, quando ele abriu a porta, ele percebia que na sala tinha várias pessoas brancas e que ele se percebia que era uma pessoa branca também. E Fanon vai questionar, vai falar, o que será que faz o meu paciente estar nesse lugar? Ele vai nomear isso como uma síndrome com complexo de inferioridade. E o que eu acho mais interessante quando o Fanon está falando isso é que depois ele fala o que a gente tem que fazer enquanto analista. Qual que é o nosso papel, o nosso lugar? Fanon fala que o papel dele é conscientizar o inconsciente. E eu acho que é nesse lugar que mais pega quando fala de uma pessoa racializada, de uma pessoa trans, de uma pessoa, no meu caso, que saiu do estado da Bahia com a minha família quando eu ainda era criança, e que vem para cá por uma proposta de emprego que meu pai recebeu e quando chega aqui não tinha nenhuma proposta. E ele vem com 3 crianças e aqui tem mais 3, ou seja, esse processo migratório também que a gente está vendo acontecendo ao redor do mundo, a gente tem os conflitos acontecendo também na Palestina, que a gente deve dar atenção para isso quando fala de descolonização, de afetando, né, os afetos. Então a gente vem para cá, nesse lugar de migração, dentro do próprio país, e quando chega aqui, começam a se criar estratégias para poder sobreviver que, ao mesmo tempo, impedem o retorno. E acho que a vivência negra também é um pouco desse lugar que a gente, toda vez que se reafirma dentro de uma identidade, a gente também se distancia de um certo espaço. E eu vejo a vivência não monogâmica muito nesse campo que é, quando a gente está querendo afirmar os nossos afetos, as nossas emoções, e a gente está olhando para a monogamia enquanto esse lugar que vai nos dar esse acolhimento, igual nesse contexto todo que Juan trouxe, cada vez que a gente afirma um lugar de pertencimento a partir desse lugar seguro, supostamente seguro, esse lugar que nos acolhe, a gente se distancia de uma possibilidade de um retorno. Porque a monogamia é sobre isso, é sobre higienização, é sobre limpar o nosso desejo. Limpar em que sentido? Em todos esses que Juan falou e que Felipe falou também, que é fazer a gente acreditar que existe um sentimento purificado, que ele pode ser, em vez de múltiplo para todas as pessoas, orientado para cada grupo específico. Existe um tipo de amor que eu vou dedicar para minha mãe, um tipo de amor que eu vou dedicar para os meus irmãos, para os meus pais, e um tipo de amor específico que eu vou me dedicar para uma certa pessoa. A única maneira disso acontecer nesse campo mesmo separado é a gente desconscientizar o nosso inconsciente mesmo. A gente manter o nosso inconsciente nesse lugar de que dá para higienizar emoções e afetos a ponto de existirem amores específicos e são amores muito puros. O amor monogâmico, ele se pretende um amor muito puro. Igual o Juan fala dessas tecnologias de afeto, é uma tecnologia que a gente vai criando para transformar aquele amor no melhor amor do mundo. E quando eu olho para a minha trajetória, onde que isso implica, acreditem ou não, eu já fui uma pessoa muito religiosa, né? Para quem conhece, já ouviu falar da Congregação Cristã no Brasil, essa foi a igreja que eu frequentei por pelo menos 26 anos, mesma igreja que Erika Hilton, mesma igreja que Geni Nunes frequentou, que está na dissertação, né, de Geni, contando essa história. E é uma igreja que nos ensina a ser pessoas que não necessariamente têm a ver com o que a gente quer, mas que tem que ter a ver com o que aquele grupo quer. E eu falo que boa parte da minha teorização eu aprendi na igreja.
Boa parte, só que eu aprendi naquele contra-exemplo do que não fazer. E esse aprendizado foi muito a partir do sacrifício. A gente tem que demandar um sacrifício para poder merecer um sentimento, tem que demandar um sacrifício para merecer ser uma pessoa, e tem que demandar sacrifícios tais que para você poder caber dentro de um lugar, você tem que começar a cortar várias partes. E foi a partir daí, quando eu começo a sair da igreja, quando lá para 2016, mais ou menos, quando eu falo, isso aqui não está fazendo muito sentido para minha existência, porque para eu existir dentro desse lugar, eu tenho que começar a me cortar de tantas formas, que aí eu vou ter que perceber que eu nem sou mais eu. E quando eu saí da igreja, eu cometi uma certa ação que foi não colocar nada no lugar. Eu fui saindo da igreja, fui desmoronando a crença em Deus, desmoronando a crença dentro de um sistema monogâmico de existência, de afeto, e dentro de uma branquitude, que tudo foi saindo junto. Só que até aquele momento era o que me sustentava enquanto pessoa. O que eu entendia do mundo, eu entendia por aquelas lentes. E na hora que eu tiro tudo isso, é como se eu começasse a cair em queda livre. Sem ter um lugar, sem ter um amparo para pensar, tá bom, e como é que isso explica a vida? E para mim foi importante ter esse movimento de queda livre, embora eu não recomendo, mas eu acho que o momento que mais me deu a virada mesmo na vida, que é uma coisa até que eu não compartilho muito em vídeos, em falas desse tipo, eu compartilho muito em textos, foi no momento em que eu tentei suicídio, né? Porque você começa a ver que o mundo não quer uma pessoa negra existindo, você vai fazer os seus processos, os seus projetos, não é válido. Você vai olhar para sua identidade de gênero, ela não é aquela que você gostaria que fosse, mas se você desafia e quer viver a sua identidade de gênero, você também não vai ter um espaço na sociedade, e tudo que você acreditava existir não existe mais também. Aí a gente tende a pensar que a morte é aquele lugar que vai nos dar um amparo, porque tudo acaba, tudo se finda, e é quando eu não consigo, o projeto não acontece, né? O projeto em si não funcionou, que aí eu recobro a consciência e eu começo a pensar o que eu fui fazendo até aquele momento que eu não quero mais fazer de jeito nenhum. Afinal, o preço mais caro a ser pago era a vida. E, de certa forma, eu falei assim, tá, pode passar no débito. Só que a senha não bateu. Então, o que aconteceu? Eu falei, tá, então eu vou ter que achar um outro jeito de pagar pela minha vivência, que é desafiando as próprias normas. E quando a gente fala de não monogamia, para mim é esse lugar de desafio, e eu falo sempre, o que eu chamo de não monogamia não é sobre relacionamento afetivo especificamente. Embora os afetos eles atravessem o corpo, e o corpo ele está em toda a cena que a gente existe. Para mim, quando eu falo de não monogamia, é sobre a gente olhar para o nosso próprio corpo enquanto pessoas negras, pessoas trans, e eu falo não somente de travestis, eu falo de pessoas transmasculinas, pessoas não binárias, que muitas vezes são invisibilizadas nesse debate. E quando eu falo também dessas pessoas trans, também negras, que quando a gente fala de de desmonogamizar as coisas, de desmonogamizar o afeto. E como que a gente faz isso? Tirando esse afeto de uma centralidade de pertencimento. Tirar o afeto do pertencimento da branquitude, tirar o afeto do pertencimento de uma outra pessoa, de um estado, de uma religião, de uma religiosidade, de uma crença, é desafiar todo esse sistema que vai dizer que existe só um caminho. Que para mim o monogâmico é muito além de afeto, muito além da etimologia que seria mono de um e gâmico de casamento, de gamia. Para mim o monogâmico é o pacto que a gente assume de um modo unilateral, sendo que a vida ela não precisa ser um destino, a vida é uma jornada. E nesse percurso que a gente está caminhando por uma jornada, pode ter um acidente de percurso que vai mudar o trajeto. E esse acidente de trajeto ele não deveria ser olhado como fracasso. O colonialismo fala que não, existe um caminho possível só, e a gente trabalha muito reiteradamente que eu tenho que chegar num lugar. E aqui eu falo que transição de gênero, né, que você pede para trazer as vivências, quando eu falo de transição de gênero, a gente não tem um percurso. Eu não sei que pessoa que eu vou ser, eu não sei que mulher que eu vou ser daqui a 2 anos. E nem sei se eu serei. E se eu não for, também está tudo bem. E as pessoas negras carregam esse peso de terem que ser as pessoas que não erram. Esse é o nosso destino. Se a gente decidir ser um povo marcado, o nosso destino é ser pessoas que não erram. E não monogamizar também é a gente quebrar com esse pacto. Falar que o caminho ele pode se abrir, inclusive, para se permitir esse erro. O amor não é uma coisa que é definida em algum lugar que a gente aprende a amar de um jeito que vai ser para sempre. É como a gente sempre fala, a gente fala no livro, o amor ele está sujeito aos acontecimentos sociais. E se uma pessoa negra que está vivendo a sua vivência de subjetivação enquanto pessoa negra, como Isildinha Batista vai falar no livro Acordo Inconsciente, que existe toda uma formação psíquica da pessoa negra enquanto sujeito negro pela cor da sua pele, pelo seu jeito. Se essa pessoa não olha para si como um ser descolado da branquitude, a gente vai ter que acordar dos nossos sonhos onde a gente era pessoa branca. E o que a gente faz para ser uma pessoa branca? A gente sabe, a gente faz muita coisa.
desde o que Neuza Santos fala em Tornar-se Negro, que é case-se com um homem branco para você limpar o seu útero, porque vai nascer uma criança branca. E eu já ouvi essa frase na minha família. Não é uma coisa lá de 1950. Colocar um prendedor no nariz para a gente poder se enquadrar. E o que isso tem a ver com monogamia e não monogamia? Para mim tem tudo. Porque quando a gente vai olhar obras de Lélia Gonzalez, Ana Paula Pacheco, que vai falar sobre o título da tese de Ana Paula Pacheco, que é a branca para casar, a mulata para fuder e a preta para trabalhar. Que Lélia trabalha isso, que vem lá de Gilberto Freire, já está dizendo qual que é o corpo desejado para o amor. É o corpo branco. E se o corpo desejado para o amor é o corpo branco, se o Ocidente transforma que o amor ele é desenhado a partir do casamento, e essa é uma das grandes tensões que a gente faz. Então, se existe um lugar para ser uma pessoa amada, e a pessoa amada ela é branca, e eu quero ser uma pessoa amada, eu vou me embranquecer. E o triste é que isso não é consciente. Né? O triste é que... E aí tem outro lado, quando vai falar da pessoa parda, que é para fuder, para transar. Essa pessoa que é colocada nesse lugar vai fazer muitas pessoas trans e mulheres negras e homens negros colocar num lugar que ter sexo com outra pessoa também é ser desejado. E só isso. Então, se eu não conseguir um lugar onde o meu sexo seja exclusivo, desejado e pontuado, o meu desejo ele não é o suficiente. E a gente, enquanto pessoas negras, cresce nesse lugar. A não monogamia vem nesse lugar de remover essa parte. E não é uma remoção simples. Remove com raízes, remove com sangue, remove com renúncias. Só que quando a gente se junta para pensar esses lugares, essas afetações, chega em algumas conclusões que eu tenho hoje, que é: eu não sei se hoje eu gosto de ser uma pessoa que estuda, que teoriza, que está o tempo todo lendo e pensando, ou se eu aprendi a ser assim, porque sendo assim, eu consigo chegar em lugares que não sendo, jamais chegaria. E eu me questiono até disso, se a pessoa acadêmica que está falando hoje aqui, se essa pessoa que vive, que escreve, que está falando aqui é uma pessoa assim porque gosta, ou porque também foi pressionada a ser. Que outras coisas nossos corpos poderiam fazer, que outras vivências a gente poderia ter, se de fato não houvesse esse potencial monogâmico de unidirecionar o nosso desejo, o nosso afeto e a nossa construção para ser amado pela figura branca. E quantas vezes, igual a Catiúcia Ribeiro falou no programa que a gente participou, que não adianta um casal ser afrocentrado só porque são duas pessoas negras relacionadas. Às vezes são duas pessoas negras relacionadas imitando um modelo de branquitude. Isso não é afrocentrado. Não é transcentrado quando são duas pessoas trans imitando uma cis-heteronormatividade. Como que a gente faz esse movimento de saída? Olhando primeiro para o que nos construiu, e às vezes vem as feridas desse lugar, e pensando como que a gente pode sair desse lugar. Eu tenho alguns livros que tenho escrito, que está esperando oportunidades de convite para publicação, mas um deles é um livro de poemas, e tem uma série de poemas nele que eu escrevi numa época bastante depressiva, e a pessoa com quem eu era casada na época viu os textos e falou assim: Andreoni, seus textos são patológicos. Os textos do meu blog, né? E é o mesmo texto, a mesma pessoa que escreve, que está aqui na Flip, escrevendo sobre não monogamia e falando para as pessoas que dá para amar de um outro jeito, que inclusive aquele jeito que eu amava era o jeito que faz a pessoa achar que outra forma de pensar é patológica. Então é sobre a gente despatologizar também, desmonogamizar, é sobre despatologizar a nossa existência também. Tem muita coisa para falar sobre, né? Mas eu paro aqui. Ai, que maravilha, que maravilha. Muita coisa a compartilhar, né? Quando você traz, né, Andreone, essa questão de que o corpo do amor é dentro do imaginário historicamente colocado como esse corpo branco, e a gente está aqui também numa mesa de escritas, como essa escrita, como essa literatura vem historicamente validando e contribuindo com a construção desse imaginário branco, cisnormativo, heteronormativo. E aí vem esse território, que é um território de informação, por exemplo, assim, o primeiro espaço que eu tive acesso à literatura foi na escola. E para quem nasce preto, pobre, na maioria das vezes, acaba sendo o primeiro espaço. E qual é o espaço, qual é a literatura que a escola nos traz? É uma literatura extremamente feita e reproduzindo imaginários brancocentrados, né? Ou quando vai tratar de pessoas pretas, é da maneira fetichizada, porque somos realmente... constrói a partir de uma relação de fetiches, né? E são essas literaturas que muitas vezes chegam para as nossas crianças. Nem um conto de fada me ensinou que princesa poderia arrumar outra princesa e ser feliz ou não para sempre, mas pelo menos ser feliz. Né? E como isso invalida a minha condição de sapatão, invalida a sua condição trans, do viado, da viada. Né? A gente não existe nos territórios de construção de imaginário
Eu perguntei assim, criança e tal, porque eu ia trazer uma literatura erótica, não porque eu ia trazer uma literatura trans. Porque é importante que desde cedo as nossas crianças compreendam que as pessoas amam dentro das suas diversidades, né? E aí, a gente já está quase caminhando aí para a abertura de algumas perguntas ou falas da plateia também, mas eu queria também, ou todas, ou quem se sente interessado, assim, acho falar um pouco sobre a importância de descolonizar o afeto e descolonizar as palavras mesmo nessa construção dessa literatura que a sociedade coloca como uma literatura identitária, como se a branquitude não produzisse a partir das suas identidades, como se a heteronormatividade não produzisse a partir delas. Toda literatura é identitária, porque vai trazer a sua identidade, né, a partir das suas vivências, a partir do seu lugar de fala, e às vezes ainda vai violentar outras, e violenta muito outras. Então, como é essa necessidade de realmente a gente, com certa urgência, fazer esse processo de descolonização dos afetos no processo de produção e da escrita, porque a escrita também é muito colonizada, né? Bom, não querem falar, eu falo. Esse lugar da escrita colonizada é uma coisa que me incomoda mesmo, porque desde 2008, que é quando eu entro pela primeira vez na graduação, eu faço ciências biológicas, aí depois eu faço mestrado em neuroanatomia, que essas áreas são consideradas de um jeito bastante prepotente como ciências duras. O que seria ciências duras em relação às ciências sociais e humanas? Que as ciências duras, elas provam de fato o que estão falando ali no laboratório, na estatística, no exame, no método científico, que é considerado o mais duro. Que para mim é um lugar muito prepotente de determinar qual é o conhecimento que acontece. Só que, para dizer isso, de que eu cresci nesse lugar, primeiramente. Aí depois eu vou fazer psicologia. Na psicologia, a gente já percebe que existe uma abertura muito maior para isso. E aí eu faço meu doutorado também em psicologia. Só que mesmo nesse lugar de suposta abertura, de desendurecimento, a gente ainda vê que tem certas coisas que você não pode falar, tem certos tipos de escritas que você não pode ter. Quando a gente fala hoje, né, de Pele Negra, Máscaras Brancas, um livro que a branquitude adora levantar como carteirinha de antirracismo, foi o mesmo livro que foi negado enquanto uma tese de doutorado. Quem lê esse livro, de fato, vai ler que é um livro com muita linguagem poética. É uma linguagem que a academia olha para isso com um endurecimento. Hoje, talvez, exista uma pequena flexibilização, mas eu ainda acho que as nossas narrativas, embora precisem ocupar esse espaço, elas são grandes demais ainda para esse espaço aceitar, ter que se abrir para uma narrativa, porque nós não estamos falando de uma fetichização em relação ao outro, que a gente olha para o outro ser humano, classifica, nomeia, transforma num objeto, igual o Juan falou, e descreve. Nós estamos falando da nossa experiência, da experiência do nosso povo, da nossa vivência, e é uma experiência que a branquitude acadêmica enrijecida não conhece e sequer conhece o modo de ler essas coisas. Então, quando se deparam com esse tipo de texto, quando se deparam com esse tipo de narrativa, vão falar que está aberto demais. A frase que eu mais escutei na academia, é que certa frase minha está confusa, eu não estou entendendo. A mesma frase que eu escrevo, às vezes, no público, que é fora da academia, e fala que é muito didática. Aí existe um movimento da gente pensar se o que eu estou falando é didático para o público, ou se o público entendeu outra coisa, ou se é a academia mesmo que está certa. Eu prefiro apostar no fora da academia. Justamente porque dentro da academia o embranquecimento, não que o conhecimento acadêmico seja irrelevante, ele é muito importante e ele produz, só que ele é insuficiente. E eu conheço várias pessoas que se desencorajam de continuar fazendo e falando sobre as suas escritas porque o seu texto, no jeito que foi falado, com o objeto de pesquisa que foi desenhado, não coube na academia, não coube num projeto de pesquisa. E aí a gente tem Carolina Maria de Jesus, a gente tem Conceição Evaristo, tem muitas outras mulheres mostrando a potência que é escrever o que se vive. E que um dia as pessoas vão escutar. E acho que a maior pergunta, para quem que a gente quer escrever? O ser humano em si, né, a psicanálise vai falar que o maior desejo do ser humano é desejar, é ser desejado. O maior desejo é ser desejado. O que a gente tem desejado ultimamente? Nessa busca por uma escrita que sai, que brota mesmo do chão, da terra. A gente quer que a branquitude nos escute, nos valide? Porque esse é um fetiche muito possível. Da gente escrever e esquadrinhar a nossa escrita porque eu quero que a branquitude valide, porque ela validando vai dizer que eu sei pensar. Ou a gente quer falar para o nosso povo que não teve voz e que também pode escutar e que pode falar, tá, então acho que eu também posso escrever.
Eu, quando começo a escrever no blog, é por esse lugar, que é um lugar anônimo, ninguém sabe o que tem lá, então eu posso falar o que eu quiser, porque não vai ter alguém que vai dizer, você pode tirar esse parágrafo? E lá eu acho que foram os melhores textos que eu já escrevi. Não que eu não goste dos acadêmicos, mas acho que ali, quem quiser saber quem é Andreoni de verdade, não leiam os acadêmicos, leiam o blog. E esse texto aqui, esse livro, só para finalizar, esse livro tem uma coisa que eu acho que é o que torna esse livro atraente. É muito fácil produzir uma teoria a partir de grandes pessoas mortas, né? Uma teoria defunta, que só vai citar pessoas que morreram, geralmente brancas, e falar o que é o ser humano. A gente tentou trazer para esse livro depoimentos de pessoas reais, vivas, que estão falando da sua vivência na não monogamia, do seu incômodo, do seu sofrimento, pessoas cisgêneras, pessoas trans, brancas, negras, amarelas, porque a gente quer que esse livro tenha, para além de teoria, tenha vida também. E que essa vida trazida nos depoimentos possa alimentar essa teoria e a teoria alimentar essas narrativas e as pessoas falar, tá, então dá para fazer isso porque tem gente vivendo esse tipo de coisa. É mais sobre mostrar que dá para fazer. Às vezes a gente não sabe que dá para fazer. Às vezes a gente não sabe que dá para colocar outra coisa no lugar daquela hegemonia que a gente aprendeu. E quando a gente descobre que dá para ser outra coisa, aí o mundo fica quase infinito. Azul. Felipe vai falar. Eu queria, já que tu estava pensando aqui sobre o teu livro que vai trazer essa tua vivência de uma criança, de um adolescente viada, bicha, no território que você esteve. E a gente sabe que um dos territórios mais perversos para a população LGBT é o território escolar. A escola quebra com qualquer armário. Né? Assim, meninos e meninas se beijam o tempo inteiro, mas se pegarem 2 meninos se beijando, tem que chamar os pais. Então, eu queria que você já vai compartilhar algo mais, mas que falasse, no teu livro, você vai trazer um pouco também dessa tua experiência nesse território, que é o território escolar, porque eu acho que os professores, coordenadores, a galera precisa ter esse processo de acolhimento com os nossos afetos, né, dentro desse espaço de escola que muitas vezes deveria acolher e acaba fazendo um processo muito perverso com a gente. Se você puder compartilhar também. Acho que a primeira coisa que eu fiquei pensando enquanto a Andreoni estava falando é a questão de porquê, e a partir da sua pergunta, né, o porquê que escrever. Eu acho que escrever também por uma questão de memória, de um registro, né, de marcar uma existência. Eu acho que isso, para mim, é fundamental. Também pensar... Esse livro, para mim, é o parar aqui esse tipo de violência, sabe? Assim, os adultos, muitas vezes, eles fingem que não estão vendo o que está acontecendo, né? Essa criança, ela é a criança viada. Primeiro que ela é marcada como viada aos 4 anos de idade. E o que é ser viada aos 4 anos de idade, né, gente? Assim, a criança, ela está ali experimentando o mundo e quando percebe de algo dissidente ali, né, naquela criança, é o adulto que marca e ele tira o direito à infância daquela criança. Então, eu, enquanto criança, eu tenho a memória de como que essa escola, de como que esse meio, essa sociedade, essa cultura entrou no meu corpo, ela foi entrando, foi quando eu comecei a ter muita consciência do meu corpo e a começar a matar esse corpo, de alguma certa forma. Isso daqui que eu estou fazendo agora, como estamos, né, os 3, cruzar as pernas, era algo que era considerado feminino, eu não podia cruzar as pernas. Era um momento de tensão, desmunhecar, fazer isso com a mão. Isso daqui era algo que eu não podia fazer de jeito nenhum, o rebolar. E o rebolar, para mim, foi algo muito forte, assim, pensando em colonização, né? Porque desde pequeno eu era uma criança que rebolava muito. Quando tocava um tambor, eu rebolava. E mais velho, hoje em dia, eu entendi, principalmente na religião, né? Na Umbanda, que quando eu rebolo, eu estou me conectando com a minha ancestralidade, que eu tô rezando, que é a minha maneira que eu encontro de entrar em contato com o transcendental, com o espiritual, e que esse não rebolar, essa violência que o meu corpo sofria, é europeia, branca também, né? É uma forma de você colocar aquela criança dentro de uma estrutura muito específica. Então, eu acho que esse livro, para mim, a escrita, para mim, é uma maneira de marcar um território, de marcar uma existência e de que adultos que possam ler parem de reproduzir essas violências com crianças, sabe? Que as crianças, elas possam existir, elas possam experimentar o mundo, elas possam ter as experiências dela, viver as experiências dela.
acho que todos nós vivemos essas violências, né? Os homens, hoje em dia, sendo heterossexuais, gays, bis, enfim, a masculinidade, para mim, esses trabalhos, a Garagem, a Cozinha, que é o filme que também foi peça, e Selvagem, é uma pesquisa sobre masculinidades. As mulheres estão se perguntando há muito tempo o que é ser mulher nesse mundo. Quando que os homens vão se perguntar o que é ser homem nesse mundo, né? Os homens, quando eles vão pesquisar gênero, eles pesquisam sobre as mulheres. Ah, é a mulher, esse ser que eu não consigo entender. Tem que pesquisar sobre a masculinidade, que é a raiz que está fudendo o mundo, sabe? Assim, as pessoas também me perguntam recentemente, é possível pensar outras masculinidades? Eu fico sempre com uma provocação na cabeça, que é óbvio, partindo de uma realidade, sim, é possível pensar em reconstruir masculinidades, desconstruir masculinidades, mas, assim, sendo muito sincero, toda violência que o nosso mundo está calcado é a partir da masculinidade. Então, se eu pudesse fazer uma provocação, seria a implosão da masculinidade. E a gente pensar numa outra possibilidade que não seja o masculino, que eu acho que é a questão da não binariedade está trazendo, né? A gente tem essas coisas de masculino e feminino muito enraizadas na gente também, né? O feminino é doce, o feminino cuida, o feminino é sensível, o meu lado feminino. Não, eu sou uma pessoa doce porque eu tenho um lado feminino. Por que o meu masculino não é o feminino? Ou por que a minha violência não é o feminino? Entendeu? Assim, por que o meu lado racional não é o meu feminino? A gente não repensa esses conceitos que estão entranhados. São tantas coisas entranhadas para a gente repensar, para a gente tirar a raiz. Essa imagem é tão bonita, né? Você arrancar a raiz e sair sangue. Enfim, então... Acho que, a partir das falas e da pergunta, eu fico provocado com essas questões. Bem por aí, né? A sociedade binária, né? Que muitas vezes é tão perversa, porque não é porque o menino ele performa um jeito que a sociedade vai ler como um jeito feminino, que necessariamente vai ser um menino gay futuramente. Né? E como isto, inclusive, é uma armadilha para a própria heteronormatividade. Temos situações de irmãos que não podem andar de mãos dadas ou estavam abraçados e foram agredidos. Por quê? Estão provando o próprio veneno. Né? Construíram esse padrão de afetos heteronormativos e pessoas do mesmo sexo, independente da sexualidade, dos afetos estabelecidos, têm que ficar engessadas. Imagina para quem não é, né? Imagina para quem precisa, para quem tem que estar com cuidado para performar afeto com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado, com quem quer que seja, porque a sociedade está o tempo inteiro engatilhado para a gente. E aí a gente vai abrir agora, né? Já passa um pouquinho dos 20 minutos, para quem tiver alguma pergunta, alguma consideração, que queira compartilhar com a mesa. Já tem ali uma mão levantada. Tem alguém que está com um microfone para poder a gente ouvir melhor? Aí a pessoa se apresenta, diz nome, né, de onde é e faz aí a colocação, tá bem? E obrigada, minha gente, maravilhosa. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Eu me chamo Mariana, eu sou do Rio, sou estudante de graduação de Pedagogia na UERJ-CEDERJ, sou uma pessoa negra, pansexual, não monogâmica, né? Me relaciono não monogamicamente há mais de 10 anos. E o questionamento que eu trago, assim, primeiro que eu gostaria de agradecer a todos vocês, estou emocionadíssima aqui, já chorei umas 50 vezes ali, ouvindo, porque eu acho muito importante esse lugar, nessa cidade, também, né? Compartilhei com alguns amigos isso. E uma paratiense que hoje mora no Rio falou da importância dessa discussão nessa cidade, que eu nem fazia ideia de que era tão importante e necessária, né? A inquietação que eu trago aqui comigo é sobre a questão da binariedade, que você acabou de colocar, né? Que você também acabou de colocar, do ser feminino, ser masculino. E eu tenho me questionado sobre esse lugar de ser mulher. Acabei de falar ali com uma amiga minha, Ionara, sobre isso, da gente ter esse pensamento
coloco aqui num lugar de total aprendizado, me corrija se eu estiver errado, esse lugar binário colonial, que essa binariedade vem da colonização. Então, assim, o quanto a gente tem que desfazer o nosso pensamento dentro dessa caixinha para poder produzir o nosso discurso individual, o nosso discurso construído a partir da nossa vivência fora do colonialismo. Então, gostaria que vocês falassem um pouco, na verdade, sobre não binariedade, qual a opinião de vocês a respeito disso, como vocês enxergam isso hoje no mundo, como é o processo de identificação, né, do ser não binário. Porque, por exemplo, eu trouxe um questionamento para minha analista sobre me identificar como uma pessoa não binária, mas eu sou uma pessoa que não tem disforia com a minha aparência, com a minha genitália. E aí eu me coloco num lugar de tipo, será que isso tem a ver? Será que isso não tem a ver? Ainda tenho que estudar muita coisa, ler muita coisa, conversar muita coisa com outras pessoas que têm essa vivência. Então, trago essas reflexões, dúvidas, considerações e agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e ouvindo cada um. Maravilha. Eu acho que a gente poderia tentar pegar pelo menos umas 3 perguntas para fazer, né, um bloco. Tem mais alguém? Tem? Sim, tem ali outra pergunta. Tarde, sou Gabriel, sou paratiense, estudante de ciências biológicas também. E até somando com o que a colega acabou de trazer, né, eu tenho essa binariedade, foi organizada, né, pela academia, pelo campo das ciências biomédicas, e tudo isso tem me movido e me colocado por acúmulos, né, daquelas experiências que a gente vem trazendo na vida, e a gente se depara com uma academia que reproduz uma série de coisas, inclusive esse padrão binário, né? Então, eu fiquei muito interessado em tentar entender até como foi o seu processo dessa migração do ambiente, das ciências biológicas e a crítica, né, desse ambiente. E quando a gente vai começar a procurar por autores, por reflexões que estão criticando sistematicamente, né, esse sistema sexo-gênero, a gente cai também em autoras e autores que estão situados, né, no norte global, enfim, que falam desde de um lugar de branquitude, né, como Fausto Stelling, mas, enfim, a própria Judith Butler, que organiza tanto, né, um questionamento sobre esse lugar da binariedade, da cis-heteronormatividade, mas que outras referências, né, a partir de outros lugares a gente poderia começar a questionar também, né, de autoras, autores indígenas, pessoas pretas, enfim, de todos que contemplem também essas outras perspectivas, né? Obrigada. E tem aí a terceira colocação para a gente fechar o ciclo, aí, companheiro. Oi, gente, boa noite. Boa noite, não, fiquei nervoso, boa tarde. Meu nome é Fabiano, eu sou uma pessoa transmasculina, sou uma pessoa de ascendência árabe e grande admirador de vocês, sou uma pessoa não binária também. E aí eu fiquei pensando, assim, já que a gente está nesse papo de não binariedade e tudo mais, o quanto que a própria binariedade tem a ver com não monogamia, né? Nesse sentido de não permitir uma concomitância, né? E aí, quando a gente está falando de afeto, a gente está falando nesse sentido, tanto afetivo sexual, quanto nesse espectro do que a gente chama de amizades, né? Esses outros, todos os afetos que estão compondo a nossa vida, parece que eles não podem estar juntos, né? Então, eu fiquei pensando um pouco nesse sentido da não binariedade, também como a gente entende, como que ela está organizando, a binariedade organiza muito as nossas vidas, né? Dentro de uma lógica colonial também. E aí eu achei muito interessante que vocês trouxeram a discussão de masculinidade, né? Porque é uma discussão que eu sinto que falta muito, né, ser feita mesmo. E aí eu acho que as pessoas transmasculinas estão movendo os afetos de outras formas também, né? Pensando também o quanto que carrega no corpo de uma outra memória e tudo mais, e como que esse afeto é colocado ali, tanto entre a gente, que daí muitas vezes eu passo por situações que eu tô ali com
minhas amigas, também pessoas transmasculinas, tô andando na rua com eles, abraçado com eles e tudo mais, e aí eu me falo assim, gente, estão me lendo enquanto bicha. E aí eu não tinha esse repertório, né, para saber como que a masculinidade ela também é um espectro muito grande, a gente generaliza ela muito, né? Então eu acho que as pessoas transmasculinas têm discutido isso, eu acho que é uma coisa interessante de trazer também, porque a gente tem repensado muito o que é essa masculinidade, né? E aí pessoas que também se colocam enquanto não binárias que reconhecem muita coisa ali dentro do corpo que estão fazendo esse deslocamento. Então, fiquei pensando nessas duas coisas, né? Tanto da masculinidade, dessa discussão que vocês trouxeram, mas também nessa binarização da vida a partir desse processo colonial mesmo, de organização, assim, se vocês puderem falar um pouco sobre isso, a partir da não monogamia ou fora dela, eu ia gostar muito de ouvir. E aí? A primeira coisa que eu diria é que a não monogamia ela é não binária. É essa a primeira provocação que eu faria, né? Nesse sentido mesmo. E para começar, pensando por uma autoria que eu acho que é importante e que aqui na plateia tem uma pessoa que me apresentou, que é Eduardo Glissant, Caru apresentou Eduardo Glissant para mim, que é o conceito de transparência e opacidade. Né? A gente geralmente, eu acho que se eu perguntar para a maioria de quem está aqui, né? Quem acha que para ter uma relação saudável, não monogâmica, é preciso ter transparência na conversa? Quem levantaria a mão? E quem estiver na plateia também, ou no online, quiser falar. Todo mundo acha que é importante ter transparência para a gente poder viver uma relação? Aí eu vou dizer que eu não acho, não. E eu vou dizer por quê. Porque, segundo o Glissant, a transparência, e aí trazendo um pouco das minhas referências sobre o estudo de nojo e de limpeza, a transparência pressupõe limpar o suficiente para eu conseguir ver tudo que tem dentro do outro. E a colonização ela é sobre prestação de contas. Não existe colonização se não houver prestações de contas. Você tem que prestar conta o tempo todo de tudo. E o que isso tem a ver com o assunto da mesa? Tudo. Você tem que prestar conta do seu gênero, do seu amor, do seu desejo, da sua classe, das suas vontades. E o único jeito de você prestar conta o mais brilhantemente possível para a sociedade é se limpando ao ponto de ser transparente. A gente não pode ser pessoas opacas. E Glissant vai dizer que nós temos que ter o direito à opacidade. A opacidade diz respeito a gente poder ter os nossos erros, poder fracassar, poder não ser essa pessoa forte que exigem que sejamos. Então, quando eu pergunto se todo mundo concorda que tem que ter transparência, é só para confirmar que a gente aprendeu direitinho o que ensinaram para a gente. E como transparência está associada à ideia de honestidade. E é nesse lugar que a gente começa a pensar a própria não binaridade. Quando se pergunta, quando fala assim, não sei se eu sou uma pessoa não binária porque eu não tenho disforia. A disforia ela não é nossa. Nosso corpo não é a disforia. A disforia ela vem de fora. É o sistema que produz a disforia. Seja a disforia de gênero, eu não sou uma pessoa não binária porque eu gosto do meu corpo. Então, se eu gosto do meu corpo, eu não sou uma pessoa não binária. Mas quem disse que tem que odiar o seu corpo? Quem disse que uma travesti precisa cortar o seu pau para dizer que não é mais um homem? Não é sobre isso. Agora, quando traz a biologia, e ontem eu dei um mini curso no Instituto de Biociências da USP sobre gênero e biologia, o que eu quis mostrar lá é o seguinte, o morfológico sexual não define identidade. E se a gente não se descolar disso, a gente também não vai conseguir se descolar sobre o que é amor. De que o sexo define o que é amor. De que o tanto que a gente prova, que a gente tem ciúme, define se a gente ama ou não. Esse descolamento é não binarizar. Não é somente sobre uma questão de gênero. E quando fala de masculinidades outras, é uma coisa que eu e Fabiana conversa muito, eu e Caru também conversa muito. Quantas masculinidades a gente conhece? Quem fala masculinidade pensa masculinidade sem pênis aqui, honestamente falando. Como que a gente fala de masculinidade? Será que a gente está falando de masculinidade ou a gente está de novo dando uma capa para falar de homem cis? Porque se for, a gente está rodando em volta do mesmo objeto e quando a gente roda demais, a gente acredita que o mundo é só aquilo de novo, né? Então, para pensar nesse lugar que desbinarizar é a gente se permitir a opacidade, se permitir o olhar que vai para outras direções, e não quer dizer que o binário vai deixar de existir por isso, ele vai continuar operando. Mas se a gente não apresenta nada novo no lugar, a gente também não disputa territórios. E toda narrativa é uma narrativa em disputa. É isso. Obrigada, Andreone. Minha gente, aquela máxima de
tudo que é bom dura pouco, né? Mas também já tá um vazio lá dentro, a senhora de almoço também. E vai ter outra mesa maravilhosa já já. Então, a gente vai encerrar, né? Assim, eu já encerro também agradecendo a presença de vocês, convidando para conhecerem os espaços com as livrarias. Temos aqui em frente, temos aqui do lado, né, também várias obras. Então, obras pretas, LGBTs, periféricas, muitas mulheres. Então, vamos fortalecer esse mercado nesse território aqui, que é um território de resistência. E frequentem, né? Procurem saber toda a programação dessa casa, porque é preciso ter essa casa cheia para que ela permaneça durante muitas flips aí pela frente também, tá bom? E vou passar para essa mesa maravilhosa, só para fazer assim essa despedida, as considerações rápidas, porque já teve o fim ali. E gratidão. Agradecer muito essa roda, essa troca. Muito obrigado. Agradecer a vocês pela presença, agradecer o convite, agradecer a Editora Cobogó. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui e espero que a gente se encontre em breve. Também agradeço à Editora Telha, que está aqui na figura de Douglas, por ter topado a parceria também de publicar o livro. Juan, pelas inúmeras discussões e brigas e afetos que a gente teve para produzir esse livro. E também a Casa Poéticas Negras pelo convite para a gente estar aqui. E a mediação maravilhosa. E as pessoas que compõem aqui com a gente. E quem nos assiste tanto no online e quem assiste aqui no presencial. Muito obrigada. Quero agradecer, assim, espaço de aprendizado, né? Assim, sempre. Então, ouvir vocês é algo engrandecedor, né? Então, estou muito contente, muito feliz, né, por estar aqui. Espero que a gente se reencontre, né, mais vezes em outros contextos, né? E agradecer pela presença, né, de vocês. E respondendo a sua provocação, eu acho que esse livro aqui ele só foi possível diante, né, também do trabalho de escuta. O quanto que eu aprendi, assim, inclusive, romper com esse lugar, por exemplo, muito dicotomizado, né, de que ser acadêmico tem que falar, né, dessa forma. Eu sempre estive nesse lugar entre favela, academia e tal, e romper com isso, né, foi muito importante para mim, também devido às suas contribuições. Então, acho que é muito importante sempre fazer esse destaque dessa parceria, tá? Então, agradeço, gente. Enfim, muito importante estar com vocês hoje. A gente vai aqui autografar, né, os livros, Hora do estão à venda, tá? Então comprem bastante para ajudar também aí a rodar o livro, né? E é isso. Exato. E Andreone já deu aqui a dica que tem livro de poema já pronto, só esperando uma editora, minha gente. Não perca essa mulher. Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories do Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio, caso você queira que o seu áudio seja colocado no episódio e eu comente sobre o seu áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve. Até um próximo episódio.